Nós estamos aqui com a professora doutora Conceição Calhau. Muito obrigado por ter aceito este desafio do self-care e vir falar aqui um bocadinho sobre microbiota. Para quem não sabe, o que deve ser quase ninguém, a professora doutora Conceição Calhau é professora catedrática de Bioquímica no curso de Medicina e é fundadora da recém-criada licenciatura em Ciências da Nutrição da nova Medical School. O que está a coordenar? Hã? Sim, senhora, uma mulher de armas. Podem seguir a professora Conceição Calhau nas redes, Instagram, e uma das suas principais áreas de interesse e investigação tem sido a microbiota, os alteradores endócrinos, a disfunção metabólica e, mais recentemente, a monitorização do estado nutricional de iodo em crianças em idade escolar. Eu poderia estar aqui on and on and on durante esta hora, mas a professora Conceição tem que falar e é isso que vocês estão aqui para ouvir a professora Conceição falar, por isso o palco é todo seu. Obrigada, obrigada. Já tenho o timer a contar. E, na verdade, a provocação é começar exatamente por este diapositivo. Ainda bem que estamos no Self-Care Market, ainda bem que tiraram o dia, espero que também amanhã, para mais conhecimento, autocuidado. E, na realidade, este diapositivo vem na sequência da primeira conferência que fiz cá hoje, de abertura, do autocuidado, de respeitarmos a nossa saúde e dizermos sim a que nós somos uma prioridade e saber os números mágicos da saúde, que é o 0, o 5, o 10, o 30 e o 150, certo? Eu esqueci-me aqui de uma coisa. Eu estava para ver se vocês estavam com atenção. Ligarem só aqui o micro. Eu não sei se vocês sabem, mas esta palestra tem algo de muito especial. É a primeira palestra que está ao vivo e a cores no Instagram ao mesmo tempo. Por isso digam olá lá para casa. Vocês não são os únicos aqui, há todo um mar de gente lá atrás. Por isso, quem tiver dúvidas, depois faça-nos chegar através da Regi. Professora Conceição, não é só aqui. É aqui em Portugal e no mundo. Muito bem. Então, 0, tabaco. 5 é aquilo que se recomenda dos 5 de peças de fruta e hortofrutícolas, as doses diárias, 10 minutos gestão de stress, ou aquilo que pode ser a meditação, mas é, no fundo, alertar para a importância da gestão do stress. O 30 é a questão do peso, portanto, no fundo aqui é o índice de massa corporal inferior a 30. Depois, 150 minutos de exercício físico, Pedro, de exercício físico vigoroso por semana. Bom, isto é, na realidade, a provocação, mas agora, para falarmos do microbiota, órgão invisível, embora hoje de manhã, naquilo que foi a oportunidade da abertura de falar da longevidade, em que já falei daquilo que é a importância deste órgão, que até dizemos que é um novo alvo terapêutico, não é novo, na verdade já existe muito mais a consciência da ciência e da medicina na realidade do metabolismo e daquilo que se passa ao nível deste órgão. Obviamente Hipócrates já dizia que toda a doença começa no intestino. E agora a pergunta de base, que é se vocês estão sozinhos ou se estão acompanhados. Estão bem ou mal acompanhados? Isto também é uma prova para se fazer agora para os nossos parceiros, não é? Quer saber se eles têm um bom microbiota ou não, senão já não servem. E, na verdade, aquilo que nós sabemos hoje é que uma pista para sabermos um bocadinho mais sobre a saúde intestinal pode ser esta. Já hoje de manhã aqui eu apresentei a escala de Bristol, que é esta imagem das fezes para sabermos exatamente como é que estará a saúde intestinal. Obviamente que o ideal é ter fezes tipo 4 e papel higiênico ser limpo. Na realidade, não ser nem o obstipado, nem ter demasiada água e gás nas fezes. O paradoxo da digestão, isto é muito provocador para percebermos que aquilo que muitas vezes dizemos, mas eu como exatamente a mesma coisa que outra pessoa, mas o resultado não é o mesmo. Porquê? Porque este processador que temos no intestino, se é diferente, eu como A e tenho B de resultado, outra pessoa come A e tem C como resultado e, portanto, de facto, aquilo que é o processo de digestão e de absorção é altamente influenciado pelo tipo de micro-organismos. Como eu costumo explicar, nós temos um jardim zoológico, nós temos que dar de comer a toda a diversidade de animais e temos animais de estimação, se damos de comer, eles estão lá,
se não damos de comer, eles não estão lá, e portanto a diversificação alimentar, a diversidade de alimentos, e como eu hoje de manhã aqui no palco dizia, um dos grandes desafios é contar o número de alimentos de origem vegetal que comemos por semana que sejam diferentes, e um dos desafios é atingir os 60 alimentos diferentes de origem vegetal por semana. A verdade é que também já hoje aqui fiz referência a isto, a evolução da espécie humana acontece à custa destes micro-organismos, principalmente daquilo que é a importância na digestão e aquilo que é a importância no sistema imunitário. O nosso sistema imunitário tem informação privilegiada e direta daquilo que estes micro-organismos transmitem, sobretudo a nível intestinal. E aqui mostrar muito uma responsabilidade da mulher, do feminino, daquilo que é a evolução da espécie humana, e nós temos genes da mãe e genes do pai, temos uma transmissão de micro-organismos, principalmente da mãe para o filho, e por isso é que neste artigo de revisão sobre esta explicação de que nós somos humanos, mas também somos de origem microbiana, ou seja, somos holobiontes e que somos mais filhos da mãe do que do pai. Portanto, que fica bem sempre ter esta noção. A verdade é que, tal como eu dizia, isto é extremamente importante do ponto de vista evolutivo. E é extremamente importante nós percebermos que aquilo que é, ao longo da vida vamos fazendo, ou o autocuidado já é também o autocuidado destes micro-organismos, se não tivermos esta noção, depois a seguir as consequências são bastante grandes, quer ao nível da digestão e da absorção, quer ao nível do sistema imunitário. E, na verdade, este é um órgão também considerado endócrino, tem importância metabólica e, principalmente pelo esquema que eu vou mostrar já a seguir, tem uma importância imensa do ponto de vista da defesa, ou seja, do sistema imunitário, quer inato, quer adquirido, que é o nosso exército, mas que segue informações do exterior, que no fundo são estes micro-organismos, e também tem este órgão um papel importante trófico ao nível do epitélio intestinal. A permeabilidade do intestino é maior ou é menor, conforme a saúde do intestino. Ou seja, se começamos a ter uma comunidade menos em equilíbrio, a permeabilidade intestinal aumenta. E aqui dar-vos a nota desta publicação, que é de 2015 já, mas que mostrou claramente uma diferença da resposta glicémica. Quando nós estamos tão preocupados na rotulagem, com a quantidade de hidratos de carbono e, às vezes, dos quais açúcares, mais importante ainda é saber, numa refeição, qual é que é a nossa resposta glicémica. É muito importante para a nossa saúde termos refeições daquilo que nós dizemos de baixo índice glicémico, ou seja, não há um pico muito elevado da glicose no tempo. E reparem o que é que estes investigadores mostraram. Que as respostas glicémicas ao mesmo alimento, ou aos mesmos alimentos, é diferente de indivíduo para indivíduo e que depende do seu microbiota. Ou seja, aquilo que classicamente nós achamos que é a curva glicémica da glicose, que é o açúcar simples, rápido, de absorção rápida, e que faz um pico no sangue, este indivíduo teve mais lentamente a subida do açúcar no sangue com o pão, isso é o que classicamente nós esperaríamos, mas este indivíduo tem exatamente o contrário, ou seja, faz um pico, uma resposta completamente diferente ao pão e menos à glicose. E o mesmo se passa em relação a uma banana e a uma bolacha. Este indivíduo tem muito mais resposta à banana e muito menos resposta à bolacha, ao contrário deste. Portanto, de facto, desde esta publicação de 2015, que sabemos que depende do microbiota a nossa resposta glicémica e que isso é tão importante. Ou seja, na realidade, não é só o alimento, mas sobretudo olharmos mais para o hospedeiro e não tanto para o alimento e a sua composição nutricional. E este é um esquema, eu mostrei hoje de manhã e vou reforçar, porque é do mais importante que podemos perceber de microbiota e de alimentos e daquilo que as pessoas hoje em dia todas se queixam muito. É um lugar comum já, que é a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, a intolerância a imensos alimentos, porque na verdade o que têm é o processo digestivo comprometido. E reparem aqui o que é que eu mostro, que a fibra, e que também deixamos hoje o lugar de dizer que a fibra é para o trânsito intestinal, nós precisamos de ingerir a fibra exatamente para produzir os ácidos gordos de cadeia curta, mas aqui eu tenho claramente a informação de que eu preciso ter diversidade
de micro-organismos, porque cada um tem uma função no processo digestivo. Ou seja, um vai cortar, o outro corta a seguir, isto é como se fosse uma linha de montagem. Então eu da fibra corto em porções mais pequenas e depois tenho uma segunda equipa que vai transformar em ácidos gordos de cadeia curta e que vamos ver ao longo dos slides muitas vezes a referência aos ácidos gordos de cadeia curta como sendo de facto o grande benefício metabólico da fermentação da fibra, e que é o acetato, o butirato e o propionato, e que têm um efeito importante, por exemplo, para comunicar com as nossas células, como eu vou mostrar mais à frente, mas há aqui uma função que já vou referir aqui, que é a acidificação do meio do microambiente intestinal. Como eles são ácidos, vão acidificar aquele microambiente e que isso é fundamental, por exemplo, para a absorção de ferro, que é o mineral, que a sua absorção intestinal está dependente disto. O que significa, até em primeiro lugar, que nunca posso esquecer, eu só tenho a produção dos ácidos gordos de cadeia curta se e só se eu tiver fibra e tiver esta diversidade. Por isso é que muitas vezes as pessoas que já têm, sentem inchaço, sentem flatulência, muitas vezes também com refluxo, o que é que já têm? Têm comprometido este processo digestivo, o que significa que só pôr fibra não vai ser a solução. Porquê? Porque lhes faltam os micro-organismos. E, portanto, não é a essas pessoas que nós vamos dizer para insistir na ingestão, por exemplo, de hortícolas ou de leguminosas. Nós temos é que repor todo este ecossistema. E reparem que eu preciso de ter rotinas, não é comer só a fibra de vez em quando, porque eu já fui perdendo os micro-organismos. Daí a importância de termos estas rotinas. E, aliás, e aqui chamar a atenção que quando não temos esta segunda equipa, o que é que acontece aqui? Eu tenho o desvio para a produção de gás. De facto, ficamos inchados, ou seja, tenho grande produção de hidrogênio ou de metano. E a verdade é que quando, na experiência clínica, o que é que se vê? Que as pessoas que são mais obstipadas, que têm excesso de peso, maioritariamente a sua produção de gás é de metano. Porquê? Porque tem mais Methanobrevibacter, que é um micro-organismo que não é uma bactéria-like, portanto, não vai responder à antibioterapia quando tivermos um super crescimento deste micro-organismo, só que ele é mais predominante em alturas de fome. Ou seja, a espécie humana foi selecionando este micro-organismo em fases de fome. Se na nossa vida fazemos muitos comportamentos erráticos, isto é típico das pessoas que fazem muitas dietas restritivas, passam a ter muito mais Methanobrevibacter. Portanto, não vai conseguir produzir ácidos gordos de cadeia curta e está a produzir muito gás. E a verdade é que mostro-vos aqui, só numa escala maior de população, Estados Unidos da América versus Europa, não conseguem ler o detalhe, mas já conseguem perceber pelas diferenças de cores que o microbiota da população dos Estados Unidos é muito diferente da média da Europa. E, curiosamente, e aqui dando destaque àquilo que é a família que faz a segunda etapa da digestão. Reparem, se eu somar Roseburia, Fecalibacterium e Eubacterium, tenho 11,9 nos Estados Unidos e tenho 24,3 na Europa. Portanto, até podíamos dizer com alguma piada que estes estão a produzir mais metano do que a Europa por causa deste compromisso do processo digestivo. Ou seja, na verdade, eu peguei aqui nesta porção para fazer o somatório. Nós já sabemos, então, que este é um órgão endócrino, já é considerado do sistema endócrino, e aqui alertar para aquilo que toda a gente hoje em dia ouve falar, são os análogos do GLP-1. Reparem que o GLP-1 é produzido por células do epitélio intestinal, as enteroendócrinas, e estas células vão produzir GLP-1 e PYY, um bocadinho na resposta de que chegou o alimento para depois termos a saciedade, mas reparem que o estímulo é feito por ácidos gordos de cadeia curta, como é o caso do butirato. Reparem que a ativação dos receptores destas células leva à síntese de GLP-1. Portanto, os análogos do GLP-1, no fundo, vêm dar resposta a uma homeostasia que nós perdemos porque deixamos de ter esta comunicação.
portanto, de facto, como eu dizia aqui, já se sabe tanto hoje da importância dos análogs do GLP-1, mas o GLP-1 é exatamente produzido como resposta dos ácidos gordos de cadeia curta, sobretudo o butirato, que estimula os seus receptores a nível da membrana. Portanto, passar por prevenir a obesidade e tratar a obesidade, o microbiota é efetivamente um target a considerar, o que não significa a panaceia de todos os males, mas significa que cada vez mais na medicina, e considerando que temos mais ferramentas, devemos fazer tratamento em associação, ou seja, naquilo que é o tratamento farmacológico, também fazer padrão alimentar adequado, corrigir o microbiota, não nos esquecermos de todas estas variáveis, porque muitas vezes é por isso que depois os tratamentos falham. E é curioso que eu também vos vou mostrar a importância, por exemplo, do butirato ao nível da célula muscular, que tem um papel de ativar a célula muscular, o que é muito importante até naquilo que é terapêutica farmacológica com os análogos GLP-1, para não haver perda da massa muscular. Ou seja, nós somos mais do que aquilo que muitas vezes dizem, nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que os nossos micro-organismos produzem, o que resultado daquilo que comemos. E reparem que a alimentação vai modificar o microbiota, portanto, se os nossos genes não se modificam ao longo da vida, este ecossistema tem uma alteração muito grande ao longo da nossa vida, que aquilo que estes micro-organismos produzem vão interagir connosco, com as nossas células e com o nosso metabolismo, e que cada vez mais a medicina é desafiada, na medicina personalizada ou de precisão, a termos os algoritmos de intervenção, entrarmos com o microbiota intestinal. Na verdade, os nossos genes podem ser modificados naquilo que é o estar on ou estar off, ou estar ligado ou estar desligado, e esse comando on e off é feito muito por metabolitos do microbiota, como é o caso dos ácidos gordos de cadeia curta, por exemplo, e é importante nós relembrarmos isto. Já há muitos anos na história se sabe a relação entre a ingestão de fibra e o cancro coloretal, numa relação inversa. E aquilo que se sabe é que, por exemplo, o butirato tem um papel importantíssimo nas células do epitélio do cólon, aumentando a sua proliferação. Quando as células são normais, é importante aumentar a proliferação porque vai permitir a constante renovação do epitélio. Mas o butirato, quando atua numa célula neoplásica, ou seja, uma célula que tem a mutação, ele vai fazer exatamente o contrário, ou seja, vai programar aquela célula para a morte programada, a apoptose. Portanto, já se sabia que o butirato, neste caso, tem um papel fundamental de vigilante relativamente ao cancro coloretal. Em relação aqui a algumas, portanto, como eu dizia, os metabolitos vão influenciar a expressão de genes, os genes do hospedeiro, portanto, efeitos epigenéticos. O motor biológico dos ácidos gordos de cadeia curta, ou seja, na realidade, cada vez mais, e como eu dizia há pouco, o nosso desafio é olharmos para o mundo vegetal, a diversidade de ingredientes, como é o caso da fibra, do amido resistente. Depois temos a fermentação, e eu para isto reforço, se e só se eu tiver diversidade, senão eu não consigo fazer a digestão, e é por isso que as pessoas têm as queixas intestinais, já têm muita dificuldade em comer hortícolas, em comer leguminosas, já fazem evicção a esses alimentos e, portanto, cada vez pioram mais a diversidade. E, na verdade, depois eu tenho os metabolitos em circulação, a informação a chegar aos diversos órgãos, como eu já vou dar alguns exemplos, mas que têm importância, quer ao nível do epitélio intestinal, quer até naquilo que é a atividade mitocondrial dentro das células para a minha capacidade de combustão. Quando a mitocôndria começa a não funcionar, é quando as pessoas começam a ter mais lactato em circulação, como se diz, são mais ácidas, e, na verdade, um papel importantíssimo na nossa imunidade. E aqui está o diapositivo que eu já estava a anunciar há pouco, que é os ácidos gordos de cadeia curta, como é o caso do acetato, do butirato e do propionato, têm efeitos a nível de receptores das células musculares.
E estas células recebem a informação para sintetizar mitocôndrias de novo, uma biossíntese de novo, e para fazerem a síntese de glicogênio e de proteína. E é curioso que é que vemos aqui que inibe a mTOR. A mTOR, para quem tiver curiosidade, está muito na moda, quem inventou os suplementos para o rejuvenescimento, que são os inibidores da mTOR, e na verdade estes ácidos gordos de cadeia curta têm este efeito de inibir a mTOR. E o que é que eu vejo aqui neste diapositivo? Não resisti a trazer, portanto, aqui esta informação da soja, porque acho que é uma coisa que acaba por estar também um bocado na moda, mas saber que, conforme o meu microbiota, eu vou ter resultados diferentes do mesmo produto, como eu já tinha dito, ou do mesmo substrato. Mas, por exemplo, carne vermelha, muito associada à doença cardiovascular, sabemos hoje que não é só da gordura dessa carne vermelha, nem é só do processamento que pode estar associado. Mas também, se eu tiver uma rotina de não comer fibra, de comer principalmente proteína de origem animal, eu vou ter necessariamente mais bactérias que utilizam esta proteína. Portanto, vou privilegiar a sua presença. E essas são bactérias que pegam na carnitina ou na colina, que classicamente estão nestes alimentos, e vai produzir o microbiota trimetilamina. A trimetilamina chega ao fígado e o fígado faz óxido de trimetilamina, que é esta T-mal, que é verdadeiramente aquilo que leva à doença cardiovascular. É um biomarcador precoce de doença cardiovascular. Isto para dizer que, conforme o microbiota, eu tenho resultados diferentes. E também as isoflavonas da soja, que sabemos que têm atividade estrogénica, mas verdadeiramente a atividade estrogénica é do E. coli. E o E. coli é um produto bacteriano, ou seja, quando muitas vezes, até nos ensaios clínicos com as isoflavonas da soja para uma terapia hormonal de substituição, ou quem faz essa autoprescrição e precisa ter cuidado com isso, a verdade é que nem toda a gente responde, porque nem todos nós temos a mesma capacidade de pegar nas isoflavonas e transformar em E. coli, que tem verdadeiramente grande atividade estrogénica. E aqui não podia deixar de falar do controle do apetite, aliás, que toda a gente fala, não só o excesso de peso e a obesidade que são um problema, a doença é um problema, mas também naquilo que são os análogos do GLP-1, toda a gente sabe os seus efeitos para inibir o apetite e dar saciedade, que são dois mecanismos diferentes. E agora, mais uma vez, reparem, o que é que acontece? Os ácidos gordos de cadeia curta que são produzidos, se e só se eu tenho fibra e tenho a diversidade bacteriana, vão atuar sobre estas células enteroendócrinas e forma-se GLP-1 e tem um efeito de saciedade. Mas também, através do nervo vago, eu tenho uma ativação vagal e vou inibir o apetite e, portanto, eu tenho muitos mecanismos para justificar de que estes ácidos gordos de cadeia curta são muito importantes para a saciedade e para inibir o apetite. E é importante também saber, e hoje de manhã expliquei também esta questão que eu acho que é extremamente importante, nós percebermos que a nossa biologia é uma biologia de sobrevivência da espécie. Ou seja, nós temos mecanismos sempre para a sobrevivência da espécie. E para a sobrevivência da espécie, o que é importante? A gordura, a adiposidade, a prioridade é acumular gordura para a nossa sobrevivência, ou seja, para momentos de escassez. E o que é que eu vejo aqui? Quando eu estou em jejum, as bactérias são as primeiras a perceber que não há alimento, comunicam com o intestino e o intestino vai produzir FIAF. Esta proteína vai ao tecido adiposo e vai fechar a porta de maneira a que a gordura, os lípidos que estão em circulação, não tenham como prioridade a acumulação no tecido adiposo, sobretudo no visceral, zona abdominal. Se a comunicação falha, ou seja, se eu não tenho a comunicação a acontecer, se as bactérias estão sem comer, mas esqueceram-se de avisar o intestino, eu não tenho FIAF e então a priorização é sobretudo a reserva. E, portanto, vem muito na linha das pessoas que dizem, mesmo sem comer, engordo. Ou seja, como menos agora e continuo a ter a priorização à acumulação de gordura. E, portanto, o que é que influencia o nosso microbiota?
Obviamente que há algumas características genéticas, sim, mas sobretudo na fase mais precoce da nossa vida, os primeiros 1000 dias de vida, quer a vida intrauterina de 9 meses, quer os 2 primeiros anos de vida, o tipo de parto, de primeiro alimento, a diversificação alimentar, se estamos ou não estamos expostos, por exemplo, à antibioterapia durante os primeiros 2 anos de vida, e já agora, e se estão aqui alguns profissionais de saúde, sabem a importância de, sempre que se faz a prescrição do antibiótico, tem que se ter o cuidado de acautelar as alterações do microbiota, portanto, impedir o dano, e normalmente, como se diz, a mão que escreve o antibiótico é a mão que prescreve o probiótico. Também aquilo que podem ser as patologias durante a nossa vida e, portanto, de facto, há aqui uma evolução do microbiota ao longo da vida que pode ser, de facto, importante para a nossa longevidade com saúde. E aqui mais reforçado que se nós temos, de facto, um bom microbiota nos primeiros 2 anos de vida e uma boa relação com o sistema imunitário, e nós sabemos que os 2 primeiros anos de vida é quando as crianças ganham mais competências imunitárias, ou seja, imunotolerância, imunocompetência, nós vamos ter uma longevidade provavelmente menos comprometida. Se comprometermos nos 2 primeiros anos de vida, a probabilidade da asma, dermatite atópica, de ter alergias, de ter doenças autoimunes na vida adulta, obesidade, etc., etc., é muito maior. Portanto, de facto, vale a pena olhar cada vez mais para esta questão dos primeiros 1000 dias de vida. E já fiz referência aqui, mas reforçar que a dieta mediterrânica é aquela que traz mais ingredientes, seja proteína de origem vegetal, seja gordura insaturada, seja fibra, ingredientes importantes para eu ter mais diversidade, ter boas bactérias, ter menos inflamação, ter maior produção de ácidos gordos de cadeia curta e, portanto, menos risco de doença. Obviamente também, e dos pilares é o sono, a cronobiologia, a hora a que comemos é importante, também o stress condiciona o microbiota, a privação de sono, e aqui reforçar que quando trazemos alimentos à noite também a digestibilidade pode estar comprometida porque este microbiota é diferente ao longo do dia. E não poderia deixar de reforçar mais uma vez, a toma de medicamentos, não é só de antibióticos, pode ter impacto no microbiota, o que não significa que tomar medicamentos é mau, significa que temos de ter a noção de que sempre que precisamos de uma terapêutica farmacológica, cuidar sempre, ainda é mais importante, cuidar do microbiota. De facto, os inibidores da bomba de prótons é um problema porque inibimos o ácido e entram bactérias da cavidade oral e do ambiente para o intestino, fazemos pior a digestão da proteína animal e, portanto, de facto, tem sido um problema porque sempre que o médico prescreve o inibidor da bomba de prótons, temos de ter a preocupação de voltar a revisitar o médico para seguir esta terapêutica e não simplesmente assumir que é para tomar a vida toda. E, de facto, não poderia eu deixar também de falar disto. Os adoçantes não calóricos também alteram muito o microbiota, portanto, esta moda dos produtos magros também altera o microbiota intestinal. Só mostrar aqui os antibióticos, principalmente na primeira fase da vida. Se eu tenho o microbiota comprometido ao longo da idade, eu já chego à idade adulta com menos capacidade de resposta. De cada vez que tomo um antibiótico na vida adulta, tenho resiliência, está ok? Se eu já chego à vida adulta comprometido, significa que cada vez que eu tenho um chamado insulto, eu vou ter muito mais dificuldade de recuperar. E por isso, as disbioses, se eu tiver aqui uma representação esquemática de um microbiota saudável, com diversidade, eu posso dizer que tenho um desequilíbrio, porque tenho muito das más, porque tenho pouco das boas ou porque tenho pouca diversidade. E, de facto, só para sabermos que o mundo real e em Portugal, durante a Covid-19, nós fizemos este estudo que foi publicado e foi dos primeiros a nível mundial. No momento da infecção, fomos avaliar o microbiota na população infectada e percebemos que depois a doença era muito diferente. Ou eram assintomáticos, ou iam para a enfermaria, ou para cuidados intensivos. E o que é que se vê claramente? O amarelo aqui estava em grande predomínio, ou seja, proteobactérias. A diversidade também era pior. Ou seja, quando eu tenho um microbiota comprometido, vem um agente infeccioso novo e a minha capacidade de responder é muito pior. Portanto, a severidade foi muito maior conforme o compromisso do microbiota.
Já desde 2006 sabemos que as pessoas que têm obesidade têm um microbiota muito diferente das normoponderais, e neste trabalho publicado na Nature também se mostrou que durante 52 semanas, com intervenção alimentar, diminuir a gordura saturada, os alimentos que forneciam gordura saturada, e aumentar a fibra, perderam peso e recuperou o microbiota. Portanto, a partir de 2006 ficou muito claro que as pessoas que têm obesidade, têm esta doença, têm um microbiota diferente, mas que é reversível com a intervenção alimentar. E a verdade é que, quando falamos em microbiota e imunidade, não podemos deixar de explicar, por exemplo, o triptofano é um aminoácido tão importante para o nosso sistema imunitário, ele está muito presente, por exemplo, no leite materno, e se eu tenho um bom microbiota, ele dá origem a indol, e este indol vai conversar com o nosso sistema imunitário da melhor forma. Se eu tenho microbiota diferente, o mesmo ingrediente deu origem a quinurenina, e tenho muito mais risco de cancro, muito mais risco de imunonovulação completamente errática, ou seja, também muito associada às doenças autoimunes. E só para verem aqui o caso de uma doente que geneticamente tem suscetibilidade para este desequilíbrio, porque tem um polimorfismo na FUT2. A FUT2 significa que é uma enzima capaz de produzir mucinas para produzir o muco. Portanto, nós temos a parede do intestino, temos uma gelatina e depois é que temos o lumen, e esta gelatina é importante para atenuar o impacto, mas também, sobretudo, é onde vivem as bactérias que não podem ter contacto com o oxigênio, ou seja, estritamente anaeróbias. Quando eu tenho pouco muco, se não como fibra, as bactérias que se alimentam de fibra vão começar a comer o muco. E se começam a comer o muco, e se eu já tenho pouco, tenho uma vulnerabilidade muito maior. E, de facto, esta é uma doente com uma grande produção de gás, seja de hidrogênio, seja de metano, e, portanto, claramente, a intervenção aqui teve que ser ao nível de microbiota. Aqui o exemplo de outra que tem grande produção de metano. E claro que, visualmente, é isto que eu vos estava a dizer, tem pouco muco, começamos a ter todo o dano do epitélio, ok? E por isso esta viagem aqui, para terminar com a saúde da mulher, dizendo que a quantidade de estrogénios que temos em circulação dependem muito do nosso microbiota e, na verdade, o que é que eu sei? Sei que os estrogénios são excretados nas fezes conjugados com ácido glicurónico e se eu tenho bactérias que produzem a beta-glicuronidase, que é a enzima que vai cortar. Se eu tenho bactérias que produzem esta enzima que vai cortar, eu tenho reabsorção dos estrogénios. Portanto, a quantidade endógena de estrogénios está muito dependente deste ecossistema no intestino. E o que é que eu sei? Que numa fase, na mulher pré-menopausa, eu tenho mais estrogénios a serem reabsorvidos, vou ter mais risco de cancros estrogeno-dependentes, de endometriose, ovário poliquístico ou hipertrofia do endométrio. Claro que no pós-menopausa seria necessário, mas isto tem que existir este equilíbrio. Portanto, cada vez há mais interesse em também estudar o microbiota deste contexto. E, portanto, a mensagem final é que, e principalmente depois de termos estado aqui hoje e até termos tido algumas talks sobre a menopausa, convém chegar à menopausa com eubiose, portanto, um equilíbrio do microbiota, para termos mais diversidade, maior produção de ácidos gordos de cadeia curta. As personagens principais que vão comunicar com o epitélio intestinal, seja o butirato, seja o acetato ou propionato. É importante para a integridade do intestino e da sua permeabilidade não ser maior. Vou ter também um equilíbrio naquilo que é a conjugação ou desconjugação dos estrogénios. Vou ter menos inflamação e menos adiposidade. Agora, se eu já chego à menopausa com tudo isto comprometido, obviamente que aqui o que acontece é muito mais risco de adiposidade, uma priorização para a adiposidade e maior risco de inflamação. Ou seja, na verdade, eu tenho um mapa que é como nós dizemos o segundo cérebro, mas é o mesmo. Há aqui um comando central que manda mensagens para o cérebro, para o coração, para o tecido adiposo ou para a célula muscular. Esta comunicação interórgãos que parte muito daquilo que hoje se chama de segundo cérebro. E, portanto, o futuro da nutrição e da longevidade passa exatamente
por não propriamente continuarmos focados nas calorias, não propriamente entender que fibra é só para ter fezes e não propriamente que a obesidade é fechar a boca, ou tratar a obesidade é fechar a boca e mexer-se e culpabilizarem-se, porque temos uma complexidade química e bioquímica muitíssimo maior. Portanto, hoje em dia o grande desafio é olharmos cada vez mais atentos para a saúde intestinal, a fibra como combustível para produzir ácidos gordos de cadeia curta e a obesidade deve ser também entendida na sua abordagem terapêutica para todas estas áreas e não apenas para uma, para ver se conseguimos ter muito mais sucesso na terapêutica. Muito obrigada. Cumpri, temos 9 minutos. Cumprimos à perfeição. Deixa-me agradecer a vocês. A sala está repleta. É tão bom ver que há pessoas que cuidam delas próprias, de dentro para fora e fora para dentro. Por isso, muitos parabéns a vocês que estão aqui hoje à tarde a ouvir falar sobre microbiota. Professora Conceição, foi espetacular, como sempre. Espero que estejam todos bem acompanhados. E resta-me também agradecer, antes de abrirmos aqui o papel à discussão, queremos agradecer à Fresenius. Sem eles não era possível esta talk. Por isso, muito obrigado à Fresenius por ter possibilitado falarmos sobre microbiota, cada vez mais um hot topic aqui na nossa sociedade civil. E falamos também hoje sobre butirato, a importância desta patologia e desta substância relativamente a alterações patológicas. Eu vou abrir aqui a discussão à mesa e a este auditório repleto. Não tenham vergonha. Lá em casa também temos... Já temos aqui perguntas. Senão eu dizia já, esta semana vamos ter dia 19 de março a apresentação dos resultados da saúde intestinal no Beato. E dia 16 de abril, agora faço publicidade, dia 16 de abril lanço o meu livro, o segundo livro, que fala muito sobre isto. Não percam. Corte Inglês de Lisboa, 18h30. Bom, perguntas. A pergunta para a primeira, Felicidade. Força. Primeiro, muito obrigada, foi realmente genial, pelo menos para mim, a apresentação. E eu queria perguntar, quando nós já temos compromisso ao nível da microbiota, como é que podemos aumentar aqui aquilo que seria o que seria desejável, no fundo, para aumentar a diversidade? Portanto, a sua pergunta, e que é importante que fique claro, é quando já temos compromisso. Não estamos a falar em prevenção, estamos a falar em compromisso. É importante ir a um profissional de saúde para fazer exatamente a avaliação daquilo que é a situação clínica. Há pouco eu dei o exemplo do teste respiratório para fazermos a avaliação do gás que se produz, porque na realidade se a hidrogênio é de origem bacteriana, se tem mais metano, não é de origem bacteriana. As estratégias terapêuticas podem ser, ou a maioria das vezes são diferentes, mas cada caso é um caso e, portanto, de facto, é para dizer que há um compromisso funcional, tem mesmo que precisar de ajuda para saber como é que se faz o reset. Como normalmente eu costumo dizer numa linguagem mais simples, é preciso muitas vezes primeiro limpar o aquário para depois ter peixes novos, mas eu preciso saber quais, não é? E como. E de facto é um desafio hoje termos, porque cada vez mais isto é comum e cada vez mais é um desafio, porque eu preciso perceber o que é que está diferente no ecossistema e como é que vamos fazer essa intervenção, porque não é por autoprescrição, não deve ser. E qual é o profissional clínico? Qual é o nome desse profissional clínico? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros, professora Sim, Conceição. é o que eu estava a dizer. Dia 19 de março há, de facto, o lançamento do volume A Saúde Intestinal e uma das questões foi aos doentes procurar saber as dificuldades, em que momento souberam do diagnóstico e que profissionais de saúde, e os resultados a maioria das vezes, nós não temos resposta nos profissionais de saúde. Infelizmente, subestima-se muito a saúde intestinal, diz que é da cabeça, e, portanto, é uma doença funcional que não tem cura e, portanto, que as pessoas têm que se habituar a essa condição. Portanto, de facto, eu acho que vamos mudar a situação, até porque estamos a colocá-la também em discussão já em vários fóruns e cada vez mais também na formação médica, que essa é a minha responsabilidade na nova Medical School. Temos mais formação médica nesta área e, portanto, as coisas espero que se mudem. A resposta é numa equipa multidisciplinar, no mínimo médico, nutrição, psicólogo. Eventualmente uma equipa que possa fazer em sintonia as intervenções. E o tipo de médico seria um gastroenterologista? Sim. A medicina geral e familiar também está muitíssimo preparada e deveria ser logo a porta de entrada para se fazer o diagnóstico.
Sem dúvida, e se me permite acrescentar, se era certo, por exemplo, na minha pré-formação graduada da Faculdade de Medicina, eu tive zero contacto e falei zero sobre microbiota, o que é de certo é que as novas gerações, e muito se deve a profissionais como a professora Conceição, já têm a oportunidade, durante a faculdade, de aprender sobre o microbioma e não depois durante a especialidade ou na fase pós-graduada. Por isso, sem dúvida. E o facto de estarmos a falar aqui hoje, abertamente, e com esta multidão de gente já vai caminhando que faz estes passos e sem dúvida já ainda não é uma realidade completa em Portugal, mas acho que estamos a caminhar para ela. Sim, a situação. Aliás, basta termos mudado o facto de existirem redes sociais com grupos e com comunicação, isto aperta e faz mais pressão. Nós na faculdade, disse bem, na formação médica isto não existia. Aliás, a microbiologia geral, normalmente aquilo que se tratava na microbiologia geral era que todo o bicho era mau, e agora até na microbiologia geral na medicina já tem microbiota, mas temos na faculdade uma disciplina opcional de microbiota e saúde. Portanto, cada vez nós temos mais formação médica nesta área. Mais questões? Primeiras senhoras, vamos aqui a esta senhora aqui na fila da frente. Obrigada. E já passamos aqui ao Para já, parabéns por este tema, que acho que é cada vez mais importante. Eu estou ligada à área da saúde, não a nível de... Sou geriatra, portanto, estou na área da geriatria. Mas há uma questão que gostava de colocar, que não sei se tem muito a ver com a microbiota diretamente. Sim, não, como fazer quando a hidroterapia do cólon. Não sou a pessoa para lhe responder a isso. Não sou a pessoa indicada. Portanto, isto é uma intervenção, a lógica, e não sou, até tenho aqui algum conflito de interesse, poderia ter, porque eu tenho, nós na Nova Medical School criamos uma spin-off, o Your Biome, que é o banco de fezes, transplante fecal. Mas aqui o princípio médico é lavar e colocar lá um enema de um multistirpe. A verdade é que, quer dizer, se fazemos uma preparação, por exemplo, para a colonoscopia, pode ser uma oportunidade de recolonizar. Mas eu não sei muito sobre o sucesso da lavagem do cólon. O princípio é um bocadinho este, é limpar e pôr novo, mas não sei qual é que é o grau de sucesso depois, não sei. Obrigada. Mas Temos é um aqui bocadinho senhor, nesta lógica. Aqui à minha esquerda, temos ali outra senhora. Mas na Conceição. geriatria isto cada vez é mais importante. E é não cada vez mais falado, sem dúvida. Olá, Força. muito boa tarde. Este assunto, de facto, é um assunto cada vez mais relevante e ainda bem que se está a falar sobre ele. Que conselho é que daria para quem se interessa sobre o assunto, tem uma vida saudável, segue, digamos, as indicações, tem uma alimentação variada, tem fibra, enfim, controla o peso, etc. Mas como saber se a sua microbioma está, de facto, preservada e tem a diversidade que deveria ter? Como assumir que aquilo que está a fazer está a ter um impacto positivo? Claro que eu podia lhe dizer, se tiver fezes tipo 4, papel higiênico limpo, já é um bom sinal. Agora, obviamente, a pergunta no detalhe, como é que eu consigo caracterizar o meu microbiota, já temos testes desenvolvidos em Portugal, nós temos testes que são alguns deles não feitos em Portugal, mas em Portugal, e agora não sei se me permitem dizer isto, mas a faculdade desenvolveu em 2018 com o grupo Germano de Sousa o primeiro teste português, que é o Gut Health da Germano de Sousa, que agora, ao que sei, vai lançar um novo produto. Ou seja, há uma sequenciação, mas o relatório, o primeiro é muito relacionado com a adiposidade e agora muito mais para as doenças autoimunes, mas é possível fazer. Sem dúvida. É caso para dizer o que é português é bom. Não é? Tem que ser. Acaba por ser uma opção, do ponto de vista académico e científico, extremamente válida. Convido toda a gente a ver o documentário da Netflix, Saúde Intestinal, é durante 1 hora, mas aprende-se muito e está muitíssimo bem feito. Eu já comecei. Mais questões? Tínhamos ali duas senhoras. Vamos acabar com estas duas questões, porque o tempo já urge. Ainda temos 1 minuto. Estamos aqui em contra-relógio. Força! Olá, boa tarde. Em primeiro. primeiro lugar, quero agradecer à professora doutora Conceição pela exposição. De facto, isto é um tema que me interessa pessoalmente e enquanto profissional de saúde. A minha questão aqui é, sendo acompanhada por um gastroenterologista, tendo uma alimentação equilibrada, fazendo exercício, bebendo água e mesmo assim tendo alterações a nível intestinais, que exames, ou seja, quais é que são os passos a seguir?
Eu não sei se o teste respiratório que falou, que por acaso é o Não, mas SIBO. aí tem que ser, não, mas nenhum destes é para autoprescrição, tem que ser profissional de saúde Mas entender que faz um- sentido fazer esta avaliação. Ok. Porque para uma decisão, por exemplo, de um gastroenterologista entre prescrever um antibiótico, uma rifaximina, que não é absorvido, que é para limpar, ou não, por exemplo, se tiver muita produção de metano, não vai dar resposta. Não vai responder porque não é uma bactéria. Tem um supercrescimento, mas aquele supercrescimento não é de uma bactéria. Agora, muitas vezes, quando diz, mas eu já faço tudo direitinho, a questão é que está comprometido muito antes. E a maioria das vezes, quando se faz a pergunta, teve muitas amigdalites ou otites na infância? Tomou muita antibioterapia nos primeiros 2 anos de vida? Está comprometido e, de facto, já vem de trás. E, portanto, aqui tem que ser, e não é de um dia para o outro. Aliás, não sei se repararam, naquele paper da Nature de 2006, 52 semanas de intervenção. A maioria das vezes, as pessoas também não conseguem aderir, ou melhor, modificar a sua alimentação durante muito tempo. E é importante que se modifique. Mas aí precisa, provavelmente, de... Os exames que precisa, tem que ser com o médico a ver. Mas o teste respiratório que referiu é o SIBO? É o da SIBO ou da SIMO. SIBO é um Ok. supercrescimento bacteriano, SIMO é o supercrescimento microbiano. Ok. E existe alguma relação da alteração da microbiota com doenças autoimunes como a psoríase? Completamente. Aí não temos dúvidas. Hoje em dia, por isso é que o teste novo da Germano já é muito direcionado para as doenças autoimunes. Porque, na realidade, o sistema imunitário, nos primeiros 2 anos de vida, é numa conversa, as células apresentadoras, portanto, no fundo, é uma conversa entre micro-organismos e sistema imunitário. E o sistema imunitário, nessa fase, os primeiros 2 anos, vai aprender o que é do próprio e o que não é do próprio. O que é uma ameaça e o que não é uma ameaça. Essa imunotolerância é desenvolvida durante esse período. Portanto, na verdade, se eu tenho um intestino que não está bem, a probabilidade, o que também não significa que seja a única causa, não é panaceia a todos os males, mas, na verdade, naquilo que são as doenças autoimunes, quer da reumatologia, medicina interna, seja da endocrinologia, se for da tiroide, é importante começarmos a olhar para o intestino, porque muitas vezes não se faz perguntas, por exemplo, escala de Bristol, como é que são as suas fezes? Porque se está a tratar a doença autoimune, o foco é aquele. Não é? Muito obrigada. O que não Obrigado significa pela que o questão. foco não seja aquele, mas não devemos é esquecer. E cada vez mais. E enquanto oncologista, vemos cada vez mais isso na prática clínica. Temos esta senhora que quer fazer mais uma questão. Olá, boa tarde. Força. O meu nome é Silvia Matos, eu sou farmacêutica e tenho uma doença inflamatória intestinal, colite ulcerosa. É assim, há 10 anos que me foi diagnosticado e eu tenho corrido imensos gastroenterologistas, mas infelizmente nunca consegui ter alguém que tivesse uma abordagem mais a nível de nutrição e suplementação. Pronto, as soluções que me dão são todas da parte farmacológica e eu, pronto, enquanto farmacêutica nessa área eu também me oriento bem, só que eu queria realmente mais a nível de suplementação. Eu noto em mim, felizmente eu estou no primeiro tipo de medicamentos, que é a mesalazina, nunca fui para os biológicos, graças ao que eu vou fazendo a mim própria, mas eu não tenho formação Pois. para isso. Lá está. Aí o Exatamente. médico deveria estar associado à nutrição e não como muitas vezes acontece de estarem em momentos e em espaços físicos diferentes, Sim. porque aí nem sequer a terapêutica está em associação e, portanto, agora aí, Exatamente. se calhar eu recomendaria, até porque o tempo está a ser apertadinho, Onde é que poderia a nova dirigir? Medical School agora abriu um Ok. serviço clínico que nós temos Pronto, muito eu não mais sabia. direcionado até Era para a isso que eu saúde queria intestinal, saber. para se poder integrar. Os fármacos, obviamente, são necessários. Tudo O bem, que faz claro que sim. sentido é Claro que fazer a terapia em Então, na associação. nova Medical School tem, então... Temos. Ok, então vamos lá dirigir. Obrigada. Isto foi só um espaço de marketing. Não, mas então, é sem dúvida um espaço seguro. É o e meu que segundo conhece. curso, é publicidade e marketing. Esqueçam do Dizem livro. que é muito bom. Muito obrigada. Não se esqueçam do livro da professora Conceição Calhau. Eu acho que damos por terminada esta sessão. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado à Fresenius por ter possibilitado esta palestra. Professora Conceição, é sempre um gosto Obrigada. estar consigo. Um beijinho e um abraço a todos e muito obrigado por E terem cuidem estado do desse intestino. lado. Cuidem do intestino porque vocês não querem ir a uma consulta comigo. Por isso, cuidem É todos verdade, do isso não. intestino. Um beijinho. Verdade, verdade.